tem muitos colleges, muitas escolas. Então, assim, aqui é um lugar onde tem muitos jovens, muitas pessoas, assim, estudantes, sabe? Então é muito curioso como é a vida aqui. E não vem se enganando, falando, ai, americano é imenso de gordo, aqui engorda quem quer, porque se a gente contar ali quantas pessoas já passaram correndo ali e agora é 7h20 da manhã, então assim, não tem nem como... Aqui é incrível. Aqui é incrível, que é uma cidade muito boa, um condado muito bom, né, Utah? Fica ligado, até para mudança de status, se você quer vir como turista e aqui fazer essa mudança de status que você pode, dentro do prazo, né, exigido pela imigração, você pode fazer a mudança. Até 45 dias antes do vencimento, ou seja, 6 meses, 45 dias antes dos 6 meses. Isso, e esse rapaz que fez a mudança pra gente, esse rapaz que fez o nosso processo, ele é maravilhoso, super atencioso, foi paciente com a gente, nos apresentou advogados também excelentes que nos ajudaram muito. Então, assim, quem tiver essa dúvida, quem quiser saber o passo a passo, vai mandando perguntas, vai mandando questionamentos, que a gente vai gravando vídeos em cima das suas dúvidas. Sim, e se tiver alguma ideia de algum vídeo também, pode estar passando pra gente, que a gente com certeza a gente vai estar abordando esses assuntos. A gente vai contar agora as experiências que a gente passou saindo do Brasil até aqui e por forma da minha pessoa querer sempre procurar as coisas, sempre querer estar se atentando à diversidade de as coisas ficarem próximas para a gente não ter muito trabalho. Desde quando a gente iniciou o processo, sempre pesquisei muito, sempre perguntei para pessoas que moravam aqui. Todas as dúvidas que eu tinha, eu sempre perguntava para o Rafael, perguntava um pouco menos para a Amanda, porque eles estavam bem ocupados com a questão dos gêmeos. E os filhos, né, tinham acabado de nascer e passaram por uma nova transformação, né? Então, assim, o que dava para o Rafael me falar, ele me falava. Às vezes eu perguntava, sim, eu repassava para a Tamara para ela ficar um pouco mais tranquila. Só que eu também tenho outros amigos aqui em Boston, Massachusetts, e amigo na Flórida, então assim, acaba que a gente ia sempre se falando, sempre conversando, e às vezes perguntava, porque algumas coisas que daqui de Utah é a mesma coisa de outros condados, mas tem algumas coisas aqui que às vezes o Rafael mesmo me mandava vídeo, me falando como que eram algumas coisas aqui e tal. E quando a gente saiu do Brasil, a gente saiu de São Paulo, Campinas ou Guarulhos, a gente ficou no hotel do outro lado da avenida, do outro lado da pista. A gente buscava ficar perto sempre, para não ter muito porque o nosso voo era às 5, só que a gente tinha que estar às 3 em Guarulhos, e a gente só atravessava uma passarela. A gente foi um dia antes lá para ver como que era, para não correr sustos, né? Porque a gente teve que sair do hotel 3 horas da manhã com 4 malas. Então assim, foi um pouco desgastante, mas foi bem legal. Então quando a gente saiu de Guarulhos, às 5 da manhã a gente foi para Brasília, e de Brasília a gente saiu de Brasília às 7. Foi às 7 e chegamos... Foi na parte da manhã, né? Sim, saímos de Brasília às 7 e chegamos na Flórida às 5. Da tarde, né? Isso. Às 5 da tarde. Pensa num calor. A gente, ali dentro, e sem falar que a gente passou pela imigração. Quando a gente passou pela imigração, o nervosismo foi tão grande que a gente misturou português com inglês. Então, assim, na hora que a gente chegou, assim, lá na fila da imigração, graças a Deus a gente foi um dos primeiros. A gente decidiu descer antes do avião, saiu atropelando todo mundo. A ansiedade foi tão grande que na hora que a gente chegou... Esse daqui, ó, nem falava um A comigo. Eu não podia mexer em celular, podia olhar para a esquerda, para a direita. Foram coisas que eu procurei saber e a gente decidiu aplicar aquilo ali, não que seja verdade, não que seja mentira. A gente... Por precaução. Sim, por precaução. Evitei um pouco os tiktokers, né? Porque às vezes tem uns que mentem, né? Porque se atentar a isso também. É muita informação, então é importante você buscar informação em quem já tem a experiência. Eu digo em pessoas reais, né? Verdade. E pessoas que, tipo assim, são assessores, pessoas que vendem as passagens mesmo, eles têm muita experiência com isso.
Então o Yuri foi sempre buscando experiência com essas pessoas. Porque tem muita gente assim que vê vídeo no YouTube, no TikTok, até no Instagram e já toma aquilo ali e fala, nossa, é isso? Então eu nunca vou conseguir na minha vida. Então a gente foi sempre baseando, ó, vamos buscar informação assim. A gente achava mais informação certa do que errada. E as erradas a gente descartava. Então. Sim. Aí a gente chegou na imigração, aí quando a gente, tipo, chegou ali na fila, tinha uma moça falando português claríssimo, ela falou assim, ó, porque ela sabia que o nosso voo era do Brasil, então ela falou, ó, aqui, ó, você aqui, você ali e tal. Aí eu falei, nossa, opa, é português, estamos tranquilos. Não. Eu ainda fiz um cursinho no Brasil de inglês, mas assim, fez não um me ajudou curso, muito. sim, não, ajudou sim. Ajudou um pouquinho. Porque quando a gente chegou pra falar com a gente da imigração, na hora que a gente parou assim, aí ele pediu o passaporte, entregamos o passaporte, ele perguntou da onde a gente era. Aí eu fiquei na minha cabeça, né? Falei assim, poxa, ele tá com o meu passaporte escrito Brasil, ele tá perguntando da onde a gente é. E assim... Mas é uma forma deles já verem se você é o trabalho deles, né? assim, É o trabalho deles, né? Isso acredito eu que seja uma forma natural de abordar as pessoas ali. E perguntou pra gente quantos dias a gente ia ficar, perguntou pra gente quanto a gente tinha trago em dinheiro, perguntou mais o quê? Quantos dias a gente ia ficar, né? Até respondi. 10 days. 10 days, misturando português com inglês, sem falar. Como que eu falei? 10 days. 10 days. Depois a gente riu demais daquilo. E quando a gente chegou ali pra falar com ele, eu ainda perguntei pra ele se ele falava espanhol. Ele falou que não, porque a gente ouviu muitas pessoas falando, não, na imigração se você não souber falar inglês não tem problema. É só você falar assim, habla espanhol, o cara sim e já era, tá tudo certo. Você desenrola ali com portunhol e tá tudo certo. Cada um tem uma experiência. Cada um tem uma experiência e a nossa experiência não foi tão boa, mas graças a Deus, perante muito que a gente viu, a nossa foi bem tranquila. Depois a gente ficou questão de meia hora, 40 minutos esperando as malas, demorou muito. E o perrengue maior foi na hora que a gente foi sair do hotel, porque a gente não tinha alugado o carro para economizar, então a gente teve que alugar Uber e lá tem duas saídas, e a saída normal de carro normal e de ônibus e a saída de Uber. Então a gente estava embaixo, o Uber pediu pra gente subir, a gente subiu, ele cancelou, depois a gente desceu, depois a gente subiu. É enorme, né? Tinha muita gente lá, sempre muito cheio. Muita gente. Tem vários andares, então assim, se você não buscar informação direito lá dentro, você fica perdido. Parece um parque de diversão lá fácil. Sim. Então, a experiência começou daí, os perrenguezinhos, mas aí foi só o primeiro. Os 4 Ubers e os caras conversaram com a gente. Esse primeiro nem puxou muito assunto e eu gosto de conversar, né? Então tava entusiasmado ali para querer já gastar o inglês ou o espanhol, mas não ficou muito legal. Mas quando a gente chegou no hotel, a gente ficou hospedado mais ou menos 5 dias ali na International Drive, na International Drive, eu não sei como que diz direito, mas é isso. E graças a Deus lá tinha um pessoal que falava espanhol, então a gente conseguiu descansar ali e descansar nada, porque a gente chegou e já saímos para andar já. A gente chegou, deixou as malas, vamos dar uma volta, a gente já deu uma volta ali, já viu mais ou menos os parques que tinha próximo ali. Curiosidade, né? Era bem longe da Disney, mas a gente conseguiu chegar lá. Sim. E a gente comprou o ingresso também para ir na Disney, no Magic Kingdom. Então, os dias que a gente ficou ali na International Drive, a gente ficou passeando ali mesmo. Fomos ali nas lojas, outlets. Nossa, maravilhoso. Uma experiência também única, porque a gente só faltou mesmo alugar um carro, porque, né, fez muita falta. Sim, fez muita falta. Mas a gente não anda de carro, mas andamos de ônibus. Que é muito mais barato. Que é muito mais barato e assim, ele é na regra, na risca ali. Se ele falar, se tá no Google que ele vai passar 7h30, ele passa 7h30. E assim, a gente fez uma baldeaçãozinha pra Disney, fomos e voltamos no horário na risca, sempre batendo os melhores horários e os motoristas super educados, sempre dispostos a nos ajudar, porque eles viram que a gente era turista, viu que o nosso inglês não estava tão bom, então assim... Já vi muito, né, gente? Turista chegando, saindo, então eles já
parece que já estão acostumados, com Sim, certeza, sim. né? E, assim, a experiência que a gente teve lá e a experiência que a gente tem aqui, quando a gente fala, às vezes, é mais eu do que a Tamara. A Tamara já tá sabendo conversar direito, mas eu ainda sei algumas frases prontas, mas às vezes eu falo que falo pouco inglês, às vezes um ou outro fala espanhol, e tem às vezes bastante casos aqui que por ser uma comunidade de membros mormons, então tem muitas pessoas que às vezes com 40, 50 anos já foi no Brasil, e quando eles descobrem que você fala português, eles querem gastar o português deles porque eles gostam de falar português e eles querem relembrar o português. Muitas às vezes falam assim, poxa, me passa seu contato aí vamos fazer uma troca, eu te ensino inglês e você vai conversando comigo em português para me relembrar o português. Então assim, são casos raros, mas acontece. Uhum. E em Orlando a gente encontra mais essa comunidade brasileira porque ali é mais assim, né, parques e tudo mais. Agora aqui é um lugar totalmente distante, é como se fosse Orlando, Rio de Janeiro, e aqui Utah, Rio Grande do Sul, né? Nordeste. Não, Porque... tô falando assim pela questão da cultura, de ser longe, frio. Ah, entendeu? sim. É mais esse canto assim do Brasil, né? Então assim, tem aquela diferença de cultura, tem aquela diferença assim. E tem a distância também, né? Isso. Porque de Orlando para cá dá 5 horas de avião, mas se você for vir de carro, dá em média 3 dias dirigindo sem parar. Sim, e ficando ali em Orlando, a gente foi no Magic Kingdom, que também a gente passou uns perrenguezinhos lá dentro, sabe? Muito Que diferente. a gente já começou indo de ônibus, pagamos $2 no ônibus, paramos na porta, teve a baldeação ali, né, que eles Lá falam. dentro. Não, de ônibus. Ah, A sim, gente sim. pegou um ônibus até um caminho, aí depois ele esperou outro ônibus que também chegou muito pontual. Fomos até outro lugar, desse lugar a gente ainda foi pra Disney. Mas deu tudo certo, a gente chegou lá corretamente, na hora. Mas chegando lá, o inglês básico ali, né, na entrada, a gente usou o espanhol, né? Uhum. Aí foi... Você chama, gente. É porque tá cedo ainda. Mas aí a menina foi paciente também, a gente falou em espanhol ali, né, na hora de pegar o cartãozinho pra entrar. Eu achava, né, porque tinha feito 4 anos de espanhol no Brasil, mas isso com 10 anos de idade, depois nunca mais falei e achava falei, não, espanhol desenrola. Cheguei aqui, gente, lembrei muita coisa que eu não lembrava e descobri muita coisa que eu não sabia. Então, graças a Deus, hoje tá de 0 a 100, tá uns 80%, acredito eu. Latino, hispano. E fala com ele. E eu gosto de gastar o meu espanhol. Mesmo se eu não tiver assunto, eu crio um assunto ali para poder tá como diz, Hablando, mas é uma coisa bem gratificante, porque automaticamente você sai do Brasil falando português e com um ano agora, a gente vai fazer agora em setembro, Tamara já fala inglês, também já tá falando em espanhol, e eu também falo espanhol. Sem querer, a gente dou uma rasgadinha no inglês, mas graças a Deus com frequência de falas e buscando melhoras, a gente vai tá... E voltando no assunto do parque, lá, quando a gente comprou o ingresso, a gente achou que fosse aquele parque mais assim, né, pra nossa idade, porque a gente já tá meio ano aí, quase os 30. Aí chegamos lá, era aquele parque das princesas, né? Eu achei incrível pelo castelo, pela queima de fogos ali que acontece todo dia 9 horas, mas os brinquedos, né? Foi bem difícil achar o brinquedo assim pra gente ir curtir. De aventura, né? De aventura. Sim. Porque se a gente quisesse um parque assim, a gente teria que ter ido no Animal Kingdom, né? Sim. Mas a gente foi no Magic Kingdom, que tinha muita criancinha. A gente não foi na Universal, mas vamos voltar porque a gente pretende ir na Universal. A Universal é muito legal, porque tem 2 parques ali que em 2 dias dá pra você visitar muito. Mas assim, os perrengues lá na Magic Kingdom foram basicamente falta de carregador. Falta de carregador pro celular, água gelada, pra tirar essa água assim. e com roupas adequadas. Roupas adequadas. Que Sapato. a gente foi achando que estava indo pra uma festa, mas Queria colocar um lookzinho, né, os dois, um sapato bonitinho, mas a gente tinha entendido com uma roupa mais confortável, um tênis Mais leve, eu fui com uma camisa tipo grossa. essa oversize, grossíssima, e tava um calor surpreendente. Lá é úmido, mas o calor lá é de... Isso. E as reservas também nos restaurantes, que a gente não fez nenhum, aí tivemos que desenrolar ali pra fazer na hora.
E assim, é um perrengue, porque a fila, que pra quem não fez reserva, é enorme. E a gente não tinha muita noção de gastos, Uhum. não tínhamos muita noção de De dólar gastos. pra real,